A época barroca ficou caracterizada no plano das artes por fatores históricos que orbitavam em torno, primeiro, do conflito, né, entre a afirmação do primado da fé e a ascensão do pensamento racional, que se dá na Europa, mas isso não ocorre de forma homogênea. Há lugares onde o pensamento racional avança mais e outros onde a resistência da gnose teológica é mais sentida, né? Um outro aspecto que fundamenta também a existência do barroco europeu é o absolutismo, com toda a sua visibilidade narcísica, né? É um estilo artístico que o exibicionismo contribui muito dentro da mentalidade que o absolutismo, enquanto estrutura de forma de exercício de poder, ensejava, né? E o terceiro aspecto, a fartura econômica, né? Já sabemos, em grande parte sucedida pelo descobrimento e exploração das terras do Novo Mundo. Em vários países vão se beneficiar dessa exploração. Agora, a gente sabe que há dentro da igreja uma perspectiva em que a persuasão é um fator determinante. A Igreja Católica quer arrebanhar o fiel para a causa da Igreja, né, de cujo tronco nasceram várias outras igrejas igualmente importantes na difusão da palavra do Evangelho pela Europa, né? E agora, nessa persuasão, sabemos que ela assume exatamente um sentido teatral, portanto dramático, e cênico também, né? O espaço barroco tende a isso. Se a palavra de ordem dos tempos da Contra-Reforma é persuasão, então o discurso teatral assumido pelo Barroco, sob o influxo da Igreja Católica, adquire uma importância toda especial nesse seu esforço em arregimentar novos fiéis à sua causa. O espaço do templo propriamente dito recobre-se de um universo cenográfico que vai desde os bens integrados, como altares, retábulos, obras de talha ou trabalhos em estuque, às imagens dos santos e de símbolos cristãos, como emblemas da ordem, cristogramas, relevos, pinturas e outros bens que se integram ao espaço sagrado. Talvez as pinturas de teto sejam o mais impressionante recurso usado na decoração desses lugares. Ela se funde ao ambiente arquitetônico, seguindo o princípio da unidade presente no estilo, como se vê na igreja de Ile Jesus. Cada elemento que ali aparece encontra-se integrado ao todo, do qual não se pode separar qualquer uma de suas partes sem que se prejudique o conjunto da obra. Vê-se, por exemplo, o teto da Capela de São Francisco Xavier, com sua pintura ilusionista e perfeitamente integrada a uma quadratura, ou seja, uma pintura que imita um acabamento arquitetônico em meio ao qual elementos da imagem celestial flutuam como se fossem aparições miraculosas sobre aquele espaço terreno. O mesmo se pode dizer do teto da nave, onde a alegoria, o triunfo do nome de Jesus, aparece de forma bastante convincente, tendo uma quadratura prolongando-se para o cimo da abóbada até a moldura caprichosa da alegoria celestial, de onde extravasam figuras humanas, nuvens, filactérios e mais representações de um céu em glória, como se estivessem adentrando o recinto sagrado da igreja. A vocação para o teatro, verificada na arte dessa época, daria o tom cenográfico aos espaços barrocos, a exemplo do que é visto nessa igreja. Nela podem-se perceber os retábulos e as pinturas de teto de caráter ilusionista, bem assim a postura dramática dos personagens representados pelos pintores e escultores do estilo, como, por exemplo, a obra alegórica representando a religião vencendo a heresia e o ódio, de Pierre Leroux.
A arte era um veículo de encenação de uma história ou de valores que importavam ser ressaltados. Tudo é nobreza e encantamento nesses espaços decorados por homens movidos por uma técnica primorosa, pela fantasia inventiva da imaginação e, sobretudo, por uma fé que extravasaria fronteiras. A Igreja de Jesus é um monumento a uma época, como também um cânon arquitetônico de larga utilização por arquitetos tempo afora. A Igreja de Santo Inácio, situada na mesma cidade e edificada também pela ordem jesuítica, é outro exemplo do que representou o Barroco como espaço de encenação da salvação humana. Orazio Grassi foi um jesuíta entregue ao estudo da matemática e da astronomia, permitindo-lhe a criação de uma visão cósmica do espaço sagrado a um tempo racional e geométrico e a outro místico e transcendente, cuja grandiosidade do seu interior mostra-se ainda mais acentuada pela presença de outra pintura ilusionista de teto, essa talvez a mais majestosa da Europa, com uma quadratura fidedigna à arquitetura tangível, na qual se inclui uma falsa cúpula, ladeando uma representação de um espaço celestial bastante convincente, movimentado como só ocorrer nas concepções do Barroco. O autor dessa obra é um importante pintor atuante na Roma e na Viena barrocas, Andrea Pozzo. Foi ele autor de um tratado da pintura ilusionista, tão ao gosto do princípio persuasivo defendido pelos jesuítas, ordem a que foi agregado como irmão leigo e para a qual trabalhou na decoração de igrejas situadas em várias cidades da Europa. Observe-se essa pintura, como vai longe a estética clássica que se havia desenvolvido durante a época renascentista, como é exemplo lapidar o teto da Capela Sistina, elaborado por Michelangelo Buonarroti. Naquela pintura, vê-se uma subdivisão em vários e diferentes segmentos, nos quais o artista reproduzia com densidade e lirismo passagens do Antigo Testamento. Nessa alegoria barroca, contudo, vê-se uma ideia oposta, a de unidade, que trata o tema sob uma perspectiva teatral, sem que se possa observar separadamente qualquer parte do teto e não levar em conta a pintura em sua totalidade integrada ao espaço barroco em si. E nas representações pictóricas acontece uma característica muito marcante nessa estética, que é a elaboração de obras de arte em que o mundo das aparências palpáveis convive ao lado de um mundo de sugestões, né? Ou seja, do que é visto pelo fiel, mas também daquilo que é imaginado, né? A gente sabe que o quinhão de interpretação que o homem dá numa obra, né, faz com que ela se torne, às vezes, até mais interessante do que aquilo que é totalmente verbalizado, né? Então, portanto, a gente vê o observador diante, num quadro, das certezas da luz, e dos devaneios das sombras. Isso é uma coisa muito característica, que nasce no barroco italiano e se dissipa pela Europa e que vai dar conta desse espírito contraditório já referido, que o barroco apresenta, nomeadamente no chamado claro escuro, ou, se preferir a expressão italiana, chiaro scuro. O escuro faz parte desse processo de imaginação em que o ser humano é convidado a ingressar dentro da obra e a constituir o seu universo discursivo através de uma
de uma visão feita através da imaginação. Assim como um céu em glória pintado sobre a concretude da abóbada abre visualmente um espaço para o infinito, uma pintura de Michelangelo Caravaggio relata passagens bíblicas através de um discurso realista, ao mesmo tempo que faculta ao observador intervir na constituição semântica da obra através das possibilidades infinitas da imaginação humana. Em ambos os casos, a ideia de infinito estará presente. O artista retrata coisas e sugere outras. É uma duplicidade curiosa e instigante. Ao mesmo tempo que a obra denota significados, ela se abre subjetivamente por meio de seus silêncios a várias interpretações possíveis para além do verbalizado no plano da visualidade objetiva. Michelangelo Caravaggio, apesar do círculo restrito que criou em torno de si, foi um pintor cuja influência fez-se notar entre vários outros artistas de sua época ou de gerações subsequentes, tanto na Itália como em outros países. Orazio Gentileschi pode ser apontado entre os pintores italianos que seguiriam mais de perto a influência do mestre Lombardo. Pintor de vida itinerante, Gentileschi trabalhou nas cortes de Gênova, de Maria de Médici na França e de Carlos I na Inglaterra, ajudando a difundir o gosto caravagista, embora ele próprio tenha abandonado paulatinamente aquele viso tenebrista de seu trabalho. A pintura barroca, voltada para a representação do homem humilde, sem idealizações, mas perseguindo a ideia de verdade, santos de unhas grossas, pés sujos, vestimentas rotas, subjaz a obra desses artistas seguidores de Caravaggio. Esse realismo caravagista é recorrente nas pinturas dessa época. Ele é marcado simultaneamente pela crueza, que percorre às vezes as raias do feio, como ainda pode apresentar um pano de fundo sombrio, tenebra significa sombra em latim, em que a escuridão desempenha também um caráter narrativo pelo seu potencial sugestivo. O tenebrismo caravagista é essa característica que ocorre nas artes e que se encontra simultaneamente marcado pelo contraste de luminosidade e pela tendência mais de expressão da verdade do que da imitação das aparências formais idealizadas. Na Espanha, além de José de Ribera, tem-se Diego Velázquez, que brilha como o mais importante nome da pintura espanhola de todos os tempos. Seu trabalho caracterizou-se por um extremado domínio das técnicas de pintura, como também por uma visão humanizada dos personagens que retratava. Velázquez foi aluno de Francisco Pacheco, um artista de soluções formais convencionais e rígidas, mas importante para a vida daquele que se transformaria no pintor oficial da corte de Filipe IV. Na casa de Francisco Pacheco, ligado ao espírito contra-reformista da Igreja, ele era, aliás, funcionário da Inquisição, reuniam-se artistas e intelectuais responsáveis por um ambiente de convívio literário e estético de que participaria o então aprendiz Diego Velázquez. Mas Francisco Pacheco, apesar de suas limitações como pintor, foi todavia um grande educador, pois soube fazer o aluno elevar-se acima das próprias potencialidades que ele próprio poderia oferecer como artista. Velázquez apresentou duas fases em sua carreira. Num primeiro momento, ele se viu envolvido pela influência do tenebrismo de Caravaggio, com uma pintura marcada por alguma crueza de tendência realista, conforme se pode ver no Aguadeiro de Sevilha. Dessa obra, percebe-se um pintor procurando situar seu trabalho dentro de uma tendência que vinha da Itália e que atingia a Espanha, além de outros países. As figuras de Velázquez dessa época têm aquela simplicidade tirada das pessoas do povo, como também a luminosidade do quadro é tratada a partir de um foco que ilumina apenas o essencial. No trabalho de Velázquez dessa fase, esse gosto pelo realismo estará presente de maneira frequente. Todavia, em suas obras, apesar da origem humilde das pessoas retratadas por seus pincéis, o pintor confere aos seus personagens uma dignidade quase senhorial.
Este aspecto permeará toda a obra do artista tempo afora. Por estímulo de seu mestre do Flamengo Piet Paul Rubens, Velázquez empreendeu viagem à Itália e ali permaneceu estudando os grandes mestres da pintura universal. Sua arte adquiria um enriquecimento muito significativo e um certo requinte palaciano de que tanto se desvanecia o próprio rei espanhol, amigo pessoal do artista. Tais aspectos marcaram esse segundo momento da obra do pintor sevilhano, como no retrato que fez da família real e do próprio rei Filipe IV.